chapitre 16, verset 14. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Amen. Alléluia. Amen. Thème na biso ya semaine oyo eza si vision. Nosso tema dessa semana é sobre a visão. Soki Nzambe abengi yo, Se Deus chamou você, apesa katika vision. Ele dá também a visão. Tolobela vision na aspect ya vision ya église. Não estamos a falar da visão do aspecto da igreja, não. Tolobela pe vision na aspect vision ya mboka te. Também não estamos a falar da visão de um país. Tolobela pe vision na aspect ya vision ya société te. Também não estamos a falar da visão do aspecto de uma sociedade. Tolobela vision na aspect ya famille te. Não estamos a falar da visão do aspecto da família. Alléluia. Amém. Na aspect ya vie na yo. Estamos a falar da visão no aspecto da sua vida. Tanto banai na première semaine spiritualité. Começamos a primeira semana com a espiritualidade. Segunda semana falamos da vontade de Deus. Et puis deux semaines appel. E em 2 semanas falamos da chamada. Lobi tomega konsuki sango ko expliquer vie ya ndéconnexion évangéliste Nick. Ontem nós explicamos a vida do nosso evangelista Nick. Oyo aza australien mais avant na Californie na États-Unis. Que ele é australiano, mas ele mora em Califórnia, Estados Unidos. Amen. Oyo abotama makolo maboko ezate. Que ele nasceu sem membros. Oyo mama na ye asalaki 3 mois azoboya komelise po azomona botelo moya ya mystique. Que a sua mãe fez 3 meses, negava amamentar ele porque nasceu uma coisa mística. Nzambe ekolobela ye après 3 mois ngamu na permettre moi non mama na otolobela aza mama pasteur mobile ne pe pasteur pe mwana na bango bazai koluka kobota babota ye mwana wana. A mãe que estamos a falar da mamãe pastora, seu pai papa pastor, eles procuravam filho que eles tiveram. Ya ona ba ekota na YouTube finga histoire na ye eza balobango na portugais na anglais bachon presque na minoko nyonso parce que a créé na ba livre. Por isso que falamos pesquisa na YouTube, porque a sua história está em várias línguas, porque ele escreveu até livro. Tinzamba kelio ozana mission mona katamuke. O pensamento de Deus é você saber que desde que Deus te criou, você tem um objetivo, uma utilidade aqui no mundo. Tolingi muto a découvrir oyazali. Queremos que cada um descubra quem é ele. Au fond la terre ezala. Tolingi muto a découvrir oyazali. Queremos que cada um de nós descubra quem é ele. Parce que découvrir oyozali. Quando você descobre quem é você, ataba passe kozala me okolonga na yo. Mesmo que haverá sofrimento, você vai vencer. Ya ontobaki il faut komiye ba oyozali. Por isso que dizemos, você deve saber quem és tu. Tango moni muto aza samakolo. Quando você vê alguém sem membros e tem êxito na vida. Estados Unidos, a Califórnia é um estado das pessoas que têm dinheiro. États-Unis ezala état mususu soki vanda kuna ezala ngona mbongo ka kwa o vivre mais ba star ba vanda na batuloko ba état na Califórnia. Estados Unidos é um estado que você tem dinheiro para viver, mas as estrelas, as pessoas vivem na Califórnia, Nova York. Os hotéis são muito caros. Os hotéis podem ser $5.000. Aleluia. Washington, capital, place au monde apenda que não. Principalmente na capital, que você verá que os hotéis são muito caros. É onde ele mora. Amém, né? Amém. Azana société. Tem várias empresas. Azana mbongo. Tem dinheiro. Mas ele foi na... Estamos a dar exemplo. Ele é servo de Deus. Evangelista, ele também prega. Plus de 60 pays no mundo. Ele andou por mais de 60 países no mundo. Como evangelista.
Também lhe convidam em outras conferências porque ele mostra de que jeito a pessoa deve ter êxito na vida. Se na sua vida ele não soubesse o que ele é, il faut découvrir Oyozali. Na vida você deve descobrir quem és tu. Aleluia. Amém. Você irá distante. Amém. Amém. Lelo papa nae. Hoje o seu pai. Papa na zape pasteur. O seu pai foi conhecido no seu caminho, mas o seu pai também é pastor. Mas ele fez com que hoje o mundo conhecesse seu pai. A chaque espoir que non papa na ngaza pasteur na vendre la bozunaye. Lelo comme na mbongo ndi na te akona te chaque jour. Oza capable comme na mbongo koleka papa na yo soko comprendre de vie. Ele não colocou esperança no seu pai ficar na riqueza do seu pai. Se na sua vida você coloca os bens do teu pai no coração, você vai ser derrotado na sua vida. Amém. Amém. Se na sua vida você se condena, de vez a procurar a solução, você vai ter derrotas na vida. Aleluia. Glória a Deus. Se na sua vida você coloca o teu coração naquilo que não te pertence, você vai ser derrotado na sua vida. Na sua vida, faça esforço de descobrir quem és tu. Por isso eu quero que nesta oração, para Deus manifestar o talento de pessoas. Aleluia. Amém. Quando Deus chama você, dizemos que todo mundo que está no mundo tem uma chamada. Não falamos da chamada para o ministério. Chamada daquilo que você pode fazer no mundo. Aleluia. O objetivo, a utilidade que Deus fez para você fazer aqui no mundo. Quando Deus chama você, Ele te dá uma missão. Isso agora que é a visão. Toda pessoa na vida tem uma visão que Deus lhe deu. Dizemos que não estamos a falar da visão no aspecto do ministério. Não no aspecto de um país. Porque cada país a sua visão. Amém. Amém. Angola tem a sua visão. Angola tem um sistema no qual ela anda. Diferente do Congo. A China também tem a sua visão. Diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos tem a sua visão. Diferente da França. Amém. Amém. Na França, primeiro-ministro, ele que é o chefe ou o diretor do governo. Nos Estados Unidos, presidente que é o chefe do governo. Primeiro-ministro nos Estados Unidos não existe. Existe vice-presidente. Amém. Amém. Se o presidente tem um problema, o vice-presidente é que vai dirigir o país. Amém. Amém. Na França, o presidente vision APC. Ministre pour diriger ce coin. Na França, o presidente tem a sua visão, dando ministro para dirigir. E vai fazer isso junto com o parlamento. É o mesmo sistema que no Congo. É o mesmo sistema que está no Congo. A presidente. Ministre está para interpréter vision aí. Ministro está lá só para interpretar a sua visão. Na parlement. Para trabalhar junto com o parlamento. Amém. Amém. Na Russie, na Rússia não é assim. Russie, é presidente que dirige. Na Rússia é o presidente que está dirigindo. Ele que dirige tudo. Aleluia. Amém. Chaque país a uma visão. Quer dizer que cada país a sua visão. Na China, democracia. Dentro da China não há democracia. É só um partido que dirige. Não há vários partidos. Aleluia. Amém. É a mesma coisa. Em todas as tribos de onde nós viemos, cada tribo a sua visão. Tribo de Bazombo tem a sua visão. Os Basansala também tem a sua visão.
même bazala Congo te be bazombo il faut babala na bango na bango par rapport à vision na. Antigamente mesmo no Congo só casavam entre eles bazombo. Amen. Amém. Basansala bango na bango. Os basansala também casavam entre eles. Na Congo. Mesmo que estavam no Congo. Mas estamos a ver que essas coisas hoje em dia já estão ser quebradas. Deus também do jeito que criou o homem. Todo homem tem a sua visão. Tem a visão que o homem próprio cria. Não estamos a falar daquela visão que você esforça. Mas estamos a falar da visão que Deus colocou dentro de ti. Amém. Amém. Hoje vamos falar só da introdução, vamos fazer a oração. Amém na vitamina. Alguém fala amém com vitaminas. Amém. Amém. Derrota de muita gente é aquela pessoa que não sabe quem é ele. Tem muita gente. Até 40 anos não sabe o que ele é. 50 anos não sabe o que ele tem. Tem aquelas pessoas que fazem por palpites. São pessoas que ficam sentadas em nome dos outros. Porque na sua vida ele está a palpitar. Se a pessoa está no seu barco, não tem direito de seguir a vida de ninguém. Eu quero que o filho do amém seja assim em nome de Jesus. Amém. 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 O que é a visão? A visão é uma capacidade de ver o teu futuro. Amém. É o primeiro ponto. Amém. A visão é um objetivo que o homem tem para a sua vida. Amém. O objetivo que a pessoa tem. Ou bien vision est un but. A visão é um objetivo. O objetivo que você tem para a sua vida. Amém. 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 Verset total babi nzamba sali o verso que nós lemos que Deus fez tudo com um objetivo. Amém. Amém. Queremos voltar neste verso. Amém. Amém. Casamento não é a primeira visão da vida do homem. Amém. Faça a leitura no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 4. O Senhor fez todas as coisas para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia do mal. Palavra do Senhor. Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Parole du Seigneur. Deus fez tudo com um objetivo. Deus criou árvore de manga por um objetivo. Ele fez a árvore do abacate com um objetivo. A formiga, Deus criou com um objetivo. Deus criou tudo com um objetivo. Aleluia. Amém. A abelha pica, mas a abelha faz sair o mel. O mel ajuda na saúde. E para a criança lhe dá uma boa memória. Ajuda teu filho a ter uma boa memória, lhe dá mel de manhã e de tarde. O mel também tira um veneno. O mel também prepara teu rosto. Aleluia. Amém. Faça com que a tua pele esteja lisa. No mel faz-se muita coisa. Mas o mel veio da abelha. A abelha, aquela abelha que pica. Quando Deus está criando a abelha, fez a abelha para ajudar as pessoas. A abelha é uma riqueza. Por isso que muita gente fez jardim de abelhas. Então a
pegar meu e estão a vender. Quem está dizendo amém para Deus abençoar. Se te colocar veneno, só no princípio beberes o meu, aquilo tira veneno. Tira veneno. Amen. Amém. Aleluia. Amém. Quem disser amém para Deus abençoar. Também toda a gente. Deus se criou com um objetivo. Agora há muita gente no mundo, mas não sabe o seu objetivo. É onde o mundo das trevas complica e senta na vida das pessoas. A pessoa tem uma idade avançada, mas não sabe o porquê que está no mundo. Primeira coisa, quando você recebe Jesus, é para você ir no reino dos céus. Todo cristão, quando você recebe Jesus, o objetivo é para você ir no céu. Mas você deve descobrir o segundo objetivo na sua vida. Aqui neste mundo. Será que você evangeliza? Porque o reino dos céus é outra coisa. Também outro domínio. Todo cristão que recebe Jesus, o objetivo é ir ao céu. Não é para ter dinheiro. Não é para nós fazer muitas coisas, não. Primeiro objetivo é reinar no céu. Segundo objetivo, você deve descobrir quando você recebe Jesus. Qual é o teu objetivo aqui no mundo? Você vai vir na igreja. A igreja vai precisar de oferta. Vai vir na igreja. A igreja precisa de servos. Vai vir na igreja. A igreja precisa de patrocinadores. Você vir na igreja. Para além disso, você tem uma família. O teu marido, a tua esposa. Você deve trabalhar. Aleluia. Amém. Você deve trabalhar. Você quer saber que Deus quer que eu faça templo? Porque os discípulos disseram para eles trabalharem sempre no templo. O Pedro voltou da pesca. Ele saiu. Disse ao Pedro: faça o meu trabalho. Aleluia. Amém. Quer dizer que Deus mostrou a Pedro que você veio ao mundo para você me servir no templo. Você não é alguém para pescar. Aleluia. Amém. Na vontade de Deus. No domínio da visão. A visão que estamos a falar é o objetivo que você veio aqui no mundo. Tem pessoas que têm um objetivo aqui no mundo e não vão casar. O apóstolo Paulo não casou, é o objetivo dele aqui no mundo. Porque quando você entra na espiritualidade, você vai entender qual é o objetivo que Deus quer que você viva no mundo. Hoje eu estou na introdução daquilo que eu estou a dizer. Se Deus conceder a graça, vamos mostrar o preço que a pessoa deve pagar para a sua visão. Vou te mostrar que dentro da visão haverá pelejas segundo a tua visão. Apóstolo Paulo, a peleja era segundo a visão dele. Ele não entrou na sua visão, ele tinha paz. Mas como ele queria pregar o evangelho, aí que começou a peleja. Aleluia. Glória a Deus. Tem visão, tem uma linguagem na sua visão. A pessoa que tem visão parece aquele que está concebida, que não descobre. Aquele que tem visão protege a sua visão. E se a visão é para ti, é mesmo para ti. A visão não é para toda a gente. As pessoas vão vir ajudar a tua visão. Quer dizer amém para Deus abençoar. Há coisas que vamos falar que vão te ajudar. A pessoa que tem visão tem um certo caráter. Tem visão que mesmo vai te falar para você parar de beber cerveja. Para você parar de fazer relações
relações sexuais. Alléluia. Et dans la vision, c'est retindo même ozala musika na famille na yo. A visão que vai te impedir de estar perto da sua família. Jean Baptiste. Pessoas como João Batista. E sabe que faz a musika na família. A visão permitiu que ele esteja distante da sua família. Para ele morar na mata. Aleluia. Chaque vision tem samba pesaka. Cada visão que Deus dá. Façon moko pe caráter. Há uma maneira e um caráter. Aleluia. Amém. Montosa na vision. A pessoa que tem visão. A bala ratika balate. Não casa só por casar. Ya umba tumi basa ko échouer au kenda libala oso comprendre vision na yote. Por isso que muita gente foi derrotado, foste no casamento, você não entendeu a sua visão. Eu quero ajudar alguém a descobrir quem é ele. A visão. Se você não compreender, você pode abandonar. A tua beleza é segundo a tua visão. Amém. Vision. A visão. Dentro da sua visão. Há casas. Há exaltação. Há sucesso. Há relações. Eu achei que você diria amém com saúde. Se Deus chamou você, depois Ele te dá a visão. Porque você não pode ter uma visão. Se Ele não chamar você, temos chamada. Quando Ele te chama, depois te dá a visão. Por isso você deve entender qual é a minha visão neste mundo. O verso que lemos que Deus criou tudo para um fim. O que Deus te mandou fazer, quando você não faz, você não está a colocar equilíbrio no mundo. Alguém que diga amém com vitaminas. Alguém diga amém com vitaminas. É como as pessoas que casam dentro de casa. Se a mulher não faz o seu papel, o marido também não faz o seu papel, a casa vai estragar. A mulher faz o seu papel, mas o homem não faz o papel dele. Amém. Amém. Eu quero dizer algo, fala, pastor, fala para mim. Que Deus criou. Amém. Amém. Não se rebaixe. Não vê que você não tem valor. Se você descobrir quem é você, descobrir a sua visão. Aleluia. Descobrir a sua visão. Porque Deus fez tudo para um fim. Você pode explicar, você está a ver a abelha. Deus criou a abelha com um objetivo. Amém. Amém. Do jeito que vemos a formiga, Deus o criou com um objetivo. Você também do jeito que estás ali. Você tem um objetivo que é a visão. Aleluia. Amém. É isso a visão. Estamos dentro da oração. Amém. Amém. Quero explicar algo que vai te ajudar. Falamos que a visão é a capacidade de ver o teu futuro. Você é alguém que você vai dizer, não, eu serei para você chegar agora naquele lugar. É aonde a peleja. Você, Deus escolheu. Você será um empresário. Essa é a tua visão. Que um dia você será alguém importante. Vamos te explicar quando você é cristão. Se a tua visão gritar é por interesse de Deus. Muitos estão a ser derrotados porque Deus abençoou, só ajuda a família, não ajuda a igreja. Amém. Amém. Pegou o dinheiro. O objetivo que Deus enviou se cumpriu, Deus lhe fez a graça. Ele pensou que é só para o seu interesse, mas também para o interesse da sua obra. Amém. Amém. Como vision est un rôle à voyage. Escreva, visão é como se fosse viagem. Voyager pour okende nanzela ya makolo biti na yo olongwe
nakati na topesa exemple olongwe Congo ozoke makotio comme États-Unis. E a viagem você vai andar de Congo até Estados Unidos. États-Unis de place makamba bien so c'est là. Estados Unidos onde há boas coisas à tua espera. Mais pouco makuna. Mas para você chegar lá não é fácil. Alléluia. Amém. Donc ozaliao. Você está aqui. Vous avez un voyage comme quelque part. Você tem uma viagem para chegar em algum lugar. Para você chegar naquele lugar. Se você não bebeu a sua visão, você pode morrer. Demônios vão te matar. Amém. Amém. Você pode também ficar cansado. Você vai dizer, não vou conseguir. Por isso que aqueles que têm visão, eu disse que tem um certo caráter. Pergunta a mulheres e homens casaram, pessoas com visão, traz problemas no casamento. Amém na santé. Amém. Amém les opé sans ensemble gloire. Amém les opé sans ensemble gloire. Alléluia. Quando olho para ti, eu estou a ver que a tua visão se cumpriu. Será que eu estou a falar para alguém que está aqui? Amém. Amém. Você foi no casamento, não deu certo, quer dizer que a tua visão ainda não se cumpriu. As pessoas que estudam no mundo, os visionários grandes, mulheres como homens, eles casam em atraso. Porque a visão é a semente que alguém tem, ele quer ainda cumprir a sua visão. Aleluia. Amém. Para ter paz. Amém. Amém. Mesmo se não ensina no mundo, você pode dizer que aquele pegou feitiço. Mas são pessoas que têm visão. Esse jogador que teve 5 bolas de ouro. O Cristiano. Quando estão a entrevistar o Cristiano, ele fala o quê? Para além da sua equipa que tem treinamentos, em casa ele tem uma sala dele só de fazer exercícios físicos. Tem dias que tem problemas com a sua esposa porque a mulher vê que ele não se importa com ela. O objetivo dele é o quê? Trabalhar para sair sempre melhor. Você vai ver feitiço. Mas tem uma visão que na sua vida ele deve ser o melhor. O seu rival é quem? Messi. O Messi. Sabe que o Messi onde está? Barcelona ele é real. Agora ele trabalha tudo. C'est ça, un visionnaire. É isso, um visionário. O seu objetivo é receber aquela bola de ouro. Muitos cristãos vão dizer feitiço. Un visionnaire caractère. Para além de feitiço, um visionário tem um caráter. Um visionário ele visa alguma coisa. Um visionário não está sempre em vídeos. Você não vai ver algo de show. Alguém na sala fez isso. Eles têm um objetivo. Aquele objetivo lhes leva a um caráter. Caráter, se você está ao seu lado, você vai dizer que tem mau comportamento. Porque ele visa, tem um objetivo. Aleluia. Amém. Amen. Amém. Parce que vision. Porque o que destrói a visão está no sistema que você faz tudo que os outros fazem. Aleluia. Amém. É como alguém que quer usar. Tem visão de fazer dieta. E você vai evitar comer à toa. Porque a sua visão é estar em fazer dieta. Eu isso não vou comer aquilo. O visionário é assim. Eu vou avisar alguma coisa. Eu quero que você seja visionário.
namokili vision na yo que você comme visionnaire saiba o teu objetivo, a tua visão, e você se torna um visionário. Comment la grâce lança yo moko za premier partenaire ya vision. Escreva, você é o primeiro patrocinador da sua visão. Amen. Amém. Pasteur Emile est le premier partenaire de l'église. O pastor Emílio é o primeiro patrocinador da igreja. Na prière, colega muito isso na cata igreja. Pastor faz oração mais que toda a gente aqui na igreja. Amém. Amém. Na chaka mbongo na igreja place simita to yo yebite na mone simtenga na china mbongo. Aonde não dá certo, mesmo que você não sabe, o pastor coloca o dinheiro. Amém. Amém. Na sala ba recherche então yo jola langa na sala ba recherche. Pastor, quando você está a dormir, ele está a fazer pesquisas. Amém. Amém. Pourquoi? Por quê? Ngande premier visionnaire da igreja. Porque o pastor é o primeiro visionário da igreja. Ya o même somo tumo abia kei vide ko yeba na te passe ngande na pe ya appris colega muito nyos. Porque o pastor é que ora mais que toda a gente. O tala ba pasteur aza na igreja pe ya appris article ba tumso ba prière somo tuana bimi mo na vide mo na nke awa vide mo ezali. Você vai ver que aqueles pastores que deixam outros orarem, você vai ver que aqui há um vazio. Nazala besoin na condition estimo katila yo. Eu quero colocar um espírito dentro de ti. Você que tem êxito na vida, seja o primeiro patrocinador da sua visão. Será que eu estou a falar para alguém que está aqui? Eu estou a falar para alguém que está aqui. Estou a falar da visão do aspecto objetivo que Deus criou no mundo. A visão grande para ti que não seja ainda casamento. Porque quando você vai casar, está debaixo da autoridade do marido. E no casamento há uma visão. No casamento, o homem que tem a visão, você deve obedecer a visão do marido. Porque há mulheres que têm grande visão, as mulheres que têm grande visão casam e atrasam. Casam quando a sua visão se cumpre e depois elas casam. Quem compreendeu para Deus levar distante? Quem compreendeu para Deus levar distante em nome de Jesus? Aleluia. Amém. Queremos terminar porque vou falar boas coisas quarta-feira. Place nini il faut que au saler la vision là. Vou te mostrar em que lugar que você deve utilizar a sua visão. Abraham a une vision. Abraão teve visão. Deus disse: vou te tornar alguém grande. O lugar da sua visão era Canaã. Amém. Amém. Isaac. O Isaac, ele queria sair porque entrou a crise. Deus disse: fica ali. O lugar da visão do Isaac era permanecer naquele lugar. Por isso precisa da espiritualidade no mesmo lugar. Aleluia. Amém. Quero te explicar algo. Fala, pastor, fala para mim. Se a pessoa na vida, eu não vou falar da visão que você falou, quero isso não, mas desde que você nasceu, Deus colocou uma visão dentro de ti. Amém. Amém. Outras pessoas sentem. Outras pessoas, se tiverem a graça, vão ver na visão. Ou vão ouvir na Bíblia. Amém. Na voz. Então Moisés, para compreender a sua visão, ele ouviu uma voz. Apóstolo Paulo, para compreender a sua visão, ele ouviu uma voz. Outras pessoas sentem no coração. Amém. Amém. Outros têm sonhos. José, para compreender a sua visão, ele teve um sonho. Do jeito que ele falou, é aonde veio a peleja. Vou te dar um conselho. Não fala da sua visão se você não é forte em oração. Porque se a visão é conhecida, também a peleja. Est-ce que vous comprenez Razalia? Vous comprenez Razalia? Amen. Amém. 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 José quando contou a sua visão, outros sentem no coração, outros é para voz, outros vêm no sonho. Não estou falando da visão que você fala que você era assim, mas
mas que você nasceu com ele. Et puis Moïse ando senti il faut kambame asalela ka avant ta ya obeli kileki makam. E depende do tempo, Moisés sentia que ele deveria dirigir, mas ele esperou seu tempo para acontecer. Na 40 anos comme ça é compliqué. Na 40 Moïse em 40 anos ele queria fazer, mas lhe complicou. 20 ans pour deveria chegar a 80 anos para chegar no seu tempo. Você foi nascido com a sua visão. Não estou falando da visão de ministério de ser pastor, mas de ter êxito na vida. Aleluia. José, ele contou a sua visão, ele trouxe problemas. Porque quando você tem uma visão, você deve estar preparado. Beleza, pode ser fisicamente, pode vir espiritualmente. Por isso que mãe, você pode ter o teu filho. Aquela criança tem uma visão grande. Ouvimos testemunho da nossa mãe. Ela conseguiu. Mas dessa vez ela nem sabia que era um rapaz. Complicou ela muito até o ponto dela quase querer morrer. O mundo das trevas já viram que esta mamã vai ter um bebê rapaz. Mas ela foi ao hospital, descobriu que era um rapaz. Disse, só tem meninas. Essa gravidez não vai sair. Complicou ela de todas as maneiras. Então que o pastor viu, o pastor entendeu por que a beleza daquele bebê. O mundo das trevas combate o objetivo que você viu aqui. Eles combatem. Aleluia. Amém. Eles combatem sem brincadeiras. Pastor estava fazendo oração. José combate começou na sua família. A visão que Deus enviou colocou algo dentro de ti. Que você é nascido com aquela visão. Que está dentro de ti. A primeira peleja você vai ver na sua família. É a realidade da família, é a primeira peleja. Por isso que na oração que vamos começar a fazer, para a tua visão se manifestar dentro desse mundo. O objetivo que Deus enviou você no mundo para se manifestar nesse mundo. Alguém fala amém com vitaminas. Eu olho para ti e vejo que dentro da tua visão há carros. Dentro da tua visão há exaltação. Você vê a visão. Se Deus te dá visão, não seja coleiro em ter dinheiro. Eu vou explicar. Eu vou te explicar. Por isso que eu estou para falar alguém aqui na igreja. Para não verem sua pobreza. A pobreza não é para filho de Abraão. Todo filho de Abraão tem direito de ser abençoado. Tem direito de ter uma boa vida. Se você é filho de Abraão, saiba que tens a visão de ser alguém grande neste mundo. Por isso eu estou colocando algo dentro de ti. Olha o teu pai e a tua mãe. Olha o ministério da cruz. Olha Jesus Cristo se tornou seu pai. Olha Jesus Cristo. Ele é quem chamou você. Colocou algo dentro de ti. Alguém fala, tenho algo dentro de mim. Alguém fala, tenho algo dentro de mim. Tenho algo dentro de mim. Quando eu olho para ti, são olhos de revelação. Eu creio que em alguns dias, em alguns meses, algo que vai mudar a sua vida. Aquilo vai levar a história. Na pessoa que te negou, te teve tempo, ele vai saber que ele rejeitou você. Mas o que está dentro de ti, ele não sabe o que está dentro de ti. Se ele ia descobrir o que está dentro de ti, ele não deveria te rejeitar. Os irmãos de José jogaram fora de José. Não sabiam que ele tinha algo que vai te ajudar. É isso a visão de José. Isso que eu falo para ti. Você vê o José. Você que vai sofrer. Você vai se alegrar com José. Eu falo alguma pessoa que o sofrimento não te dá medo.
Toda a gente que se tornou grande passaram nas etapas que você já passou. Hoje se tornou história. Hoje eles dão certezas na vida. Eu vim te dar a certeza da sua vida. Eu vim te dizer que você é capaz de chegar aonde outros não chegaram. Você é capaz de prosperar na sua vida. O que Deus colocou dentro de ti é que vai te fazer chegar aonde Deus preparou para ti em nome de Jesus. Para Deus te abençoar. Levanta-te em nome de Jesus. Fala ao teu irmão. Você tem um objetivo no mundo. Você tem um objetivo que Deus criou para ti. Amém. Amém. Fala ao teu irmão. Fala para o teu irmão. Olha para ele. Se alguém está desviando o rosto, fala no pastor que ela está desviando o rosto. Olha nos olhos. Olha para ela. Olha para ela mesmo nos olhos. Olha ela nos olhos. Fala para ela. Fala, eu tenho algo grande dentro de mim. Não me vê o que estás a ver hoje. Aproveita. Porque um dia para você me ver vai ser difícil.